Está no ar, Litoral ao meio-dia. Apresentação, Adilson Bopsin. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Litoral ao meio-dia pela ABA RTV, Rede Litoral de Televisão, TV Nova Agrotur e demais emissoras que fazem parte da nossa rede. Também pela plataforma Limex e também a Soul TV para mais de 190 países, levando as boas informações do litoral do Rio Grande e do Brasil. Lembrando que você pode se inscrever através das nossas redes sociais, interagir conosco através do telefone 51 99626 8676. E hoje uma convidada especial que participou uma vez, encantou com as suas informações, com a sua sabedoria. Doutora Elis Regina, tudo bem? Tudo bem, Bopsin. Bom meio-dia para nós, né? Sim. Aqui. E um bom meio-dia para o telespectador que deve estar ou mexendo nas panelas ou almoçando conosco, né? Exatamente. Isso é muito bom, né? Então, um bom meio-dia. Maravilha. Entre tantos assuntos, né, que nós gostaríamos de falar e mostrar para o nosso telespectador do Brasil e também fora, né? Hoje nós optamos por falar um pouco da nossa região, a nossa região que é o litoral norte do Rio Grande do Sul, que faz divisa aí com o sul de Santa Catarina, né? Uma região privilegiada que nós somos privilegiados, eu sempre digo, né, Elis, porque nós estamos a 100 quilômetros da capital, na cidade de Osório, nós estamos a 100 e poucos quilômetros de Gramado, nós temos o oceano aqui, que nós temos praias, temos lagoas, temos rios, temos serra, enfim, nós temos uma região privilegiada, né? E nós vamos conversar sobre isso hoje. Como é que começou isso, né? De uma pessoa que é mais experiente e conhecedora da nossa região, né? Vamos falar sobre isso? Não, o Bopsin agora me deixou numa situação delicada pelo seguinte. Nós estávamos aqui conversando antes de iniciar o programa e ele disse que ele está morando hoje aqui num município colado a Osório chamado Maquiné. Isso. E ele mora onde a família dele se originou, né? Chegou. Sim. Aqui. Então, não sou só eu que sou conhecedora, ele conhece muito bem a região. Mas vamos lá, Bopsin. Nós, falando aqui para os telespectadores, e muitos estarão longe aqui do nosso litoral gaúcho, né? Nós estamos falando basicamente do litoral norte, porque o nosso litoral é bastante grande, né? É grande. Toda a costa brasileira é muito grande, Bopsin. Então, estamos falando do litoral norte. E a nossa característica aqui do litoral norte, aqui de Osório, principalmente, são locais belíssimos. Essa cidade aqui onde nós estamos, Osório, principalmente, é um local belíssimo. Por quê? O Bopsin já falou no programa anterior que eu estive aqui. É uma cidade que tem um morro que nós enxergamos aqui do centro. É um morro que, aqui do centro, que deve ter... Nós devemos ter o quê? 17, 18 metros mais que a altura do nível do mar. Estamos Sim. quase no nível do mar. Esse morro tem 200 e poucos metros. E eu sempre digo que é a cereja do bolo aqui de Osório, porque você não vê construções basicamente no morro. Ele é de um verde todo. Porque agora até estão tentando mexer na possibilidade. Agora você sobe o morro, aí sim, depois que você chegou em cima do morro, aí você encontra um bom desenvolvimento, comércio, casas belíssimas, locais lindíssimos para visitar, cascata, cachoeira. Então, temos esse morro. Inclusive, tem um local muito bonito, que é a rampa, né? A rampa, né? O mirante lá, né? De Asa Delta. Então, essa rampa que foi construída com a intenção das pessoas praticarem Asa Delta, ela virou uma rampa de visitação, porque lá de cima você enxerga toda a cidade, os cataventos que nós temos aqui, nós temos ao fundo, e em dias onde o céu está muito bonito, muito claro, você enxerga o mar, você enxerga Tramandaí, né? Então, é belíssimo, assim, vale a visitação. E em cima do morro também nós temos um restaurante muito típico, muito característico,
o local é muito agradável e a comida é maravilhosa. A gastronomia nossa aqui é privilegiada, né? Quem vem se encanta, volta e sai falando bem. Tu sabes, Bobson, que eu digo assim, toda a gastronomia é gostosa. Porque você comentou que viajou muito, que conhece o Brasil. Você sabe que quando você vai para o norte, eles usam muito peixe. Uhum. Aquelas muquecas de peixe, a muqueca capixaba, né, do Espírito Santo, e a baiana, que a diferença é que uma vai leite de coco, a outra não vai. É sensacional, é uma comida gostosa, ela é leve, você come assim, você se sente bem. Mas nós aqui onde nós estamos, nós temos mais uma vocação para a carne vermelha, né? Sim. Além do gaúcho, do churrasco, tem o italiano que ele gosta muito daquela coisa da carne de porco, né? Dos embutidos. Os embutidos, a copa, a linguiça. Verdade. Tanto que, agora para o ouvinte ter uma ideia, neste morro que nós estamos falando, que chama o Morro da Borrússia, temos 2 frigoríficos, inclusive com marcas que circulam em todo o nosso estado e até fora do estado, em Santa Catarina, já encontrei, que é o frigorífico Borrússia e o Frigodal. Eu não estou fazendo comercial aqui. Não, mas podemos fazer porque é bom, né? É bom. Não, e para as pessoas, porque muitas provavelmente já consumiram. Então, são produtos de qualidade, são produtos bons. Produzido por gente nossa aqui. Isso, e que gera riqueza para nós aqui. Mas aí nós estamos falando que eu estou aqui no centro. Onde nós estamos aqui gravando o programa é bem no centro. Nós estamos atrás da Igreja Matriz. Atrás da Igreja Matriz. Já somos abençoados por isso, que estamos atrás da Igreja Matriz. De vez em quando você pode ouvir aí que tocam sino e a gente não tem como evitar porque é muito alto. Então, daí nesse diapasão, a gente olha para um lado da cidade, a gente vê um morro, como eu falei, belíssimo, belíssimo, belíssimo. A gente tem os cataventos que aqui do centro, como eles são muito altos, eles têm mais de 70 metros de altura. Nós temos um exatamente, você está com uma réplica aqui. E o nosso logotipo lá também mostra o logotipo. Contempla o catavento, né? E eles são bem assim, com essa base verde aqui, como a gente está olhando. Eles têm mais de 70 metros. Então, eles são maiores que os prédios aqui do centro. Então, você enxerga eles estão muito próximos de nós aqui. Aí, você tem... Osório tem 2 praias, que é Atlântida Sul e Mariápolis. Mas nós estamos coladinhos em Tramandaí, e depois Capão, Xangri-Lá, que são praias muito boas, muito desenvolvidas, com comércio muito próspero. Inclusive, eu estou falando de Osório, mas a ideia é falar do litoral norte. Essa região, com o Covid que nos assolou aí no início de 2020, muitas pessoas de idade que tinham residência aqui no litoral norte, elas vieram e se fixaram aqui. Elas vieram e disseram, elas moravam, por exemplo, assim, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, que é composta de pequenas cidades ali, né, no entorno da Grande Porto Alegre. Para sair, e o medo da contaminação numa cidade maior, elas vieram para suas casas de veraneio. E ficaram. E aí o que aconteceu? Isso fez com que o comércio intensificasse a compra de produtos diferentes e prestação de serviço diferente. Em que sentido? Hoje Capão tem uma van. Vai falar, mas é que é uma loja grande, é uma loja que atrai turismo, porque as pessoas... A van, com aquela característica dela, ela tem produtos bons, é uma loja grande, ela atrai pessoas. Atrai pessoas. Muita gente, né? Muita gente vem de longe para comprar na van. Do lado tem um varejo grande, que é um varejo da rede Zafre, que é uma rede gaúcha nossa aqui, com produtos bons. No caminho, eu acho que inaugurou, eu não tenho certeza, se inaugurou foi por esses dias, porque um hospital entre a chegada ali de Capão, um hospital de excelência. É nosso patrocinador, Santorini, que fez. Meu Deus, olha aí então. Eu falando, então, patrocinador, estou falando de você aqui, sem saber. Aproveitar e mandar um abraço para o Eduardo Cruz, que é o diretor da Santorini, né, que é nosso patrocinador, inclusive no programa Brasil Gospel, esse que vai em rede nacional. A Santorini já está conosco já há 1 ano e meio ou mais, aí, um grande amigo aí que a gente fez, né?
E aproveitar e mandar um recado aos investidores, aí, os empresários, que a ABA-RTV, Programa Brasil Gospel, nós estamos no Brasil inteiro. Nós estamos no Brasil inteiro e para mais de 190 países. Então, a ABA-RTV hoje é uma ferramenta de divulgação para mostrar o seu produto, a sua empresa, e não importa o tamanho. Outra coisa, o investimento aqui é muito pequeno. Nós temos uma estrutura enxuta, mas que está indo longe. E, então, aproveitar e mandar um abraço aí mais uma vez ao Eduardo Cruz. Ainda passei uma mensagem para ele essa madrugada, me respondeu há pouco, que Deus abençoe o Eduardo, os seus investimentos aí, e que sirva de exemplo para outros empresários aí que sabem o que fazem. E é um lugar estratégico ali, estratégico, porque Xangri-Lá é outro município que cresceu, desenvolveu muito. Belíssimo. Belíssimo. E o detalhe, um abraço para o Santorini, então, que é nosso patrocinador aqui. Sim. A gente sempre tem que valorizar quem nos apoia. Quem nos apoia nos valoriza, obviamente. Porque nós acreditamos no produto dele, ele tem que acreditar no nosso, né? Sim. O patrocínio é isso, é acreditar. Então, parabéns, um abraço e que esses investimentos prosperem. Mas então eu estava falando desse hospital e ele ficou realmente num ponto estratégico. E ele vai servir uma comunidade, porque veja bem, Bobson, o que acontecia? Aquelas pessoas de idade, e a gente sabe que a pessoa, depois que ela se aposentou, que ela tem uma certa idade, hoje não. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão se cuidando na sua alimentação, nos seus exercícios físicos. Elas querem não só envelhecer, mas ter qualidade de vida no envelhecimento. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas chegavam aqui no litoral, que eram balneários, eram meros balneários, não eram municípios, né? Porque se for falar da história aqui de Osório, Osório era uma cidade que ia de Quintão a Torres, né? Era uma extensão muito grande. Muito grande. E era um local, aqui era um local um dos mais pobres do estado, né? Como eu falei, eram só balneários, era muito difícil chegar. Mas, enfim. O que acontece? Essas pessoas de idade vinham para cá no seu veraneio e elas não se fixavam aqui, elas retornavam, porque, veja bem, a pessoa ela precisa do seu tratamento médico, ela precisa do seu tratamento dentário, ela precisava de prestação de serviços que aqui não tinha com a excelência que ela buscava ou que ela tinha na cidade, na capital ou nos arredores. Só que agora essa situação está mudando. Hoje nós temos hospitais, clínicas, médicos, prestadores de serviços de excelência. De excelência. E está saindo outro hospital em Capão da Canoa. De excelência também, de excelência. Porque, veja bem, quando um grupo financeiro busca se instalar em algum lugar, ou seja, num hospital, num shopping, numa loja de departamento, seja o que for, é porque ela já fez uma pesquisa de mercado. Com certeza, ninguém investe sem investigar, né? Os investidores têm dinheiro porque são investidores, porque o dinheiro deles ele tem que render, prosperar. E eu falei no programa passado que eu estive aqui, eu gostaria de me repetir, mas é imprescindível o censo que vai ser realizado, porque esse censo baliza muito, ele baliza quantas pessoas realmente agora estão aqui no litoral morando, que não é mais aquele pêndulo só de vir no veraneio. Ele fixa a renda das pessoas, a faixa etária das pessoas, a escolaridade das pessoas. E isso serve também para os investidores, porque os investidores têm um perfil do público-alvo deles. Mas dentro dessa situação que nós estamos falando do litoral norte aqui, então, nós temos vários municípios que compõem o litoral norte. Agora me fugiu o número. Parece que é 17, se não me engano. Mas se você contar toda aquela região de Itati, que compõe também a AMLI Norte, aqui, que é a Associação do Litoral Norte, vai para 20 e pouco. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é assim, nós temos, aqui em Osório, é um município lindo. Tramandaí tem uma outra característica, que Tramandaí é praiano, é praia mesmo, né? Sim. Capão é praia, mas é mais cosmopolita, vamos dizer assim. E aí você vai indo. Aí você vai um pouquinho para frente, você já tem notícia, para quem acompanha
quem gosta de política, economia, a instalação, a futura instalação, e que parece que o processo já está andando bem, do porto em Arroio do Sal. Sim, inclusive nós tivemos entrevista agora semana passada com o diretor de comunicação do porto, Jorge Ramos, que tem mais uma, não é só o porto. Essa mesma empresa, a Doha, que é investidores de fora e também do Brasil, ganharam a concessão de uma construção de uma ferrovia de Arroio do Sal, Novo Hamburgo, Santa Maria, depois vai pelo oeste, vai lá no oeste do Paraná, para poder escoar a produção, inclusive, do Mato Grosso dos grãos. Nossa, Bob, sim. Deus me permita estar viva para ver essa maravilha. Não, e assim, como é investimento de fora, pessoas que não tem nada a ver com o governo, a única coisa que o governo está fazendo é viabilizando as licenças ambientais, enfim, essas todas. São um pouquinho demoradas aqui nesse mas país. eles já estão trabalhando há tempo. Porque já estão trabalhando há tempo. Inclusive, quando se faz um planejamento, me chamou a atenção na entrevista que eu tive com o Jorge Ramos aqui, até a semana que vem ele estará conosco novamente. O Jorge Ramos, o nosso Jorge Ramos aqui? Nosso Jorge. Mas faz muito tempo que eu não vejo o Jorge Ramos. Ele está... Um abraço para ele, se estiver nos ouvindo. Com certeza vai estar nos ouvindo. Ai, que bom. O Jorge estava em Brasília durante 3 anos como chefe de gabinete do deputado federal Bibo Nunes. Isso eu fiquei sabendo, mas depois perdi E agora, no final do ano, começo do ano, ele se desligou da política para assumir a diretoria de comunicação do Porto e do Grupo Doha. Então a gente tem uma estreita amizade aí, então tudo que está acontecendo ele nos relata. Tem outras coisas que a gente conversou em off, mas que ele pediu para não divulgar ainda, né? Então, assim, para você ter uma ideia, em breve agora está sendo começado a mover as águas ali, né? Para começar, enfim, a parte de projeto executivo, da construção, enfim, do porto, a compra dos equipamentos, o pessoal já está viajando pelo mundo aí comprando os melhores equipamentos e tecnologia de ponta. Vai ser um negócio automatizado, um troço fantástico, não vai ter melhor no mundo. E outra coisa que chama a atenção é que o calado ali, se eu não me engano, é 37 metros de profundidade natural, sem escavações, no ponto onde isso vai ser instalado. Isso significa que vai ser o maior do mundo. Navios que hoje que tem esse calado maior, que não pode atracar em porto nenhum no mundo, a não ser um lá na China, se eu não me engano, que tem 25 metros. Aqui então, poderão, porque lá nesses grandes navios, eles têm que fazer a cabotagem dentro do mar para transportar em outro navio menor para poder chegar nos portos. Eles ficam mais afastados do porto e fazem... Isso. E agora, nesse porto aqui do litoral, de Arroio do Sal, essas embarcações poderão ser atracadas nesse porto e grandes navios, assim, uma coisa fantástica. Que vai servir para escoar toda a produção do sul do Brasil, do Mercosul e também do Mato Grosso, onde vai ter essa ferrovia. Então, assim, final de 2025 para 2026, o porto estará operando e a ferrovia até Novo Hamburgo já estará operando. Nossa. E depois são 1.570 quilômetros de ferrovia. Aí esses outros trechos de rodovia é até 2030. Então, inclusive o traçado, doutora, o traçado da ferrovia já foi tão bem planejado já o traçado, e já estão evitando futuros problemas com demarcação de terra indígena, até impacto ambiental, onde já, para evitar problema, foi feito todo um estudo antes. Então, assim, então nós estamos hoje numa região que eu até disse com o Jorge, conversando com o Jorge, vai ser antes e depois do porto. Você está falando de um período aí que nós tínhamos só o final do ano, né, uns 2, 3 meses de praia, e o pessoal demandava, ficava deserto. Hoje você vai nos finais de semana, Xangri-Lá, Capão da Canoa, já não é mais deserto, já tem vida própria. E aqui Osório, a cidade de Osório, ela era uma cidade de passagem. Sim. Aqui, quem conhece a Osório, por que cidade de passagem? Porque, veja bem, nós estamos às margens da 101. Sim, a 101 corta a nossa cidade. Corta a nossa cidade. Então, o que acontece? As pessoas, muitas delas, e
a 101, para quem conhece o Brasil, e a 116 são as duas BRs que cortam o país. Que cortam o nosso país de norte a sul. Então, o que acontece? É uma cidade de passagem, porque as pessoas aqui passavam e poucas paravam. Muitos postos às margens aqui da 101, então, muito caminhão, dá aquela paradinha para abastecer, para fazer um lanche, para jantar, e segue viagem. Hoje, não. Hoje a gente vê que Osório já não é uma cidade de passagem. Eu tenho frisado muito que são sempre necessárias muitas obras nesse país. Mas veja bem, nós estamos... Depois vou voltar um pouquinho para o Porto, mas agora já que nós falamos de Osório. Com a crise do Covid, nós tínhamos um pêndulo aqui no verão que passavam muitos uruguaios e argentinos por Sim. aqui para se deslocar para as praias de Santa Catarina, o nosso estado vizinho, nosso estado irmão aqui, que tem praias diferentes, porque o litoral de Santa Catarina é mais recortado, ele tem mais baías, mais enseadas, água mais quente, menos vento. Aqui, por exemplo, Osório tem esses... Porque tem muito vento. Muito vento. A cidade dos bons ventos é o nosso lema. Nós assinamos Osório, cidade dos bons ventos. Então, o uruguaio, e principalmente o argentino, ele saía da sua cidade e se deslocava. Mas, como a viagem é longa, 1.000 e poucos quilômetros, o que ele fazia? Aqui era o meio praticamente da viagem, ele vinha e pernoitava aqui, ele chegava ainda assim no final de tarde, início de noite, e pernoitava aqui, aquele descanso merecido, para terminar a viagem em Santa Catarina, que é o seu destino. Então, veja bem, a nossa cidade, durante muitos anos, ela recebeu, no verão, também este pêndulo. Só que nós temos hoje condição de ter atrativos para essas pessoas não ficarem só um pernoite. Para ficar mais tempo. Para ficar mais tempo. Mas, inclusive, se você entrevistou o Jorge Ramos, mas você deve ter entrevistado ele numa outra condição, ele pode falar. Várias vezes a gente conversou aí. Nós tínhamos um projeto de um teleférico. Sim. Ele, não sei se ele falou disso. Não chegou a falar. Um teleférico que sai desse morro que eu falei, que é o Morro da Borrússia, e vem parar aqui numa lagoa. Aliás, Osório tem mais de 23 lagoas, perdi o número. Porque eu, para números, eu sou assim... Tem certa dificuldade de gravar. É tanto número que a gente... Mas, assim, nós somos cercados, nós somos coroados de muitas lagoas. E quem conhece e olha o nosso mapa geográfico, nós temos aqui, indo em direção ao nosso litoral sul, a Lagoa dos Patos, que é uma lagoa sensacional, maravilhosa. Nós temos, indo bem para o sul, nós temos o Banhado do Taim também. Mas, enfim, voltando para o nosso litoral norte, aqui a nossa beleza, a nossa estrutura, a nossa pujança, ela está aumentando dia a dia, né? E o Porto, que eu disse que ia voltar para o Porto, ele vai ser um divisor realmente de água, sabe? Vai. Por que eu penso assim? Porque eu acompanhei muitas matérias e, inclusive, alguns deputados federais chegaram a comentar que as pessoas se enganam quando pensam que o Porto vai trazer pujança para Arroio do Sal. Não. Ele vai trazer pujança para toda a região, porque serão investidos mais de 10 bilhões de reais. Com a estrada de ferro vai ser 40 bilhões de dólares. É dinheiro, né? E aí, assim, quantos trabalhadores serão empregados? Quanto tempo eles permanecerão empregados? Outra coisa, já que nós estamos falando de geografia, você gosta de geografia? Você para pensar, nós estamos aqui no nível do mar. Aí tem uma estrada que chama Rota do Sol, que você pega, você vai pela 101, passa um túnel que foi construído aqui no governo do Lula. Eu gosto de frisar que foi no governo do Lula por um motivo muito simples, porque se passaram décadas estudando isso e ninguém fazia. E não estou enaltecendo, eu só estou dizendo, foi no governo dele, foi há pouco tempo, é isso que eu quero dizer. Sim. Ele construiu esse túnel, são 2 quilômetros de túnel, que encurtou uma distância grande de uma volta que nós dávamos. Você passa esse túnel, anda até um município vizinho, Terra de Areia, você sobe uma outra obra belíssima, que é a Rota do Sol, e você começa a entrar nos campos de cima da serra. É lindo aquilo lá, é lindo. Não, aí assim você tem o cânion do Itembezinho, do Fortaleza, cânions belíssimos, comparados àqueles americanos que as pessoas adoram, né? Assim, de uma beleza ímpar,
campos belíssimos, municípios acolhedores, que você sobe e você vai dar nos campos de cima da serra. Se você pegar toda a Rota do Sol, você percorre vários municípios e chega em Caxias do Sul. Caxias do Sul. A nossa distância daqui a Caxias do Sul dá 200 quilômetros, Mopsin. 200 quilômetros. Mas você percorre inúmeros municípios. Numa altura, se você quebrar para a sua esquerda, você anda um pouco, você vai dar em Gramado, Canela. Outra região aí de colonização germânica, né? Mas assim... Maravilhosa, linda, Bom, né? eu acho que é um dos maiores roteiros, um dos principais roteiros turísticos, depois do Rio de Janeiro, é Gramado, Canela, né? É tanto que a gente, quando viaja para o Nordeste, para São Paulo, para o Rio, de São Paulo para cima, quando se fala em Rio Grande do Sul, o pessoal não fala em Porto Alegre. Eles falam em Gramado e depois, segundo, vem Canela, que está do lado, né? Então, assim, para a gente é uma referência, né? É uma referência. E nós temos aqui na nossa região, Litoral Norte, tudo para ser uma referência também em termos de turismo, porque com esse porto, voltando à história do porto, vai virar também os grandes navios, né? Os cruzeiros, que certamente terão aqui espaço para descer, ficar um dia, 2, e assim, e conhecer a nossa região, conhecer a serra, que tudo está pertinho. Mas por que eu estava falando da subida da serra? Veja bem, porque nós estávamos falando aqui da pujança, do potencial de desenvolvimento econômico, que será o porto, e que será uma estrada de ferro que vai nos ligar. Obviamente, essa estrada vai sair daqui e vai nos ligar, você falou, ao oeste do Paraná, isso? Exatamente. Tá. Mas aí eu te trago outro dado, veja bem. E ele é muito relevante aqui, também para o nosso desenvolvimento. Porque Caxias do Sul, neste caminho que eu falo da Rota do Sol, em Vila Oliva, foram desapropriados 400 hectares para a instalação de um aeroporto de cargas. Ele vai ser um aeroporto onde vai escoar boa parte da produção industrial daqueles municípios que compõem a Serra Gaúcha e que são muito fortes no polo metal mecânico, moveleiro, Bento, Barbosa, Garibaldi, Caxias, Farroupilha. Não posso esquecer a indústria vinícola. Que tem A própria uva de mesa, né? A própria uva, que hoje, muito das uvas, parte de Pernambuco, de Petrolina, para o exterior, certamente vai, porque a nossa região produz aqui, né? E de excelente qualidade. Não esqueça também, a gente está indo aqui, se tiver curiosidade em expandir isso, fica muito fácil. Pegue um mapa geográfico do estado, você vai ver como tudo é pertinho. Você anda um pouquinho mais nos campos de cima da serra e você vai dar em alguns municípios como Vacaria, que produz maçãs, exporta muito. Muita maçã exporta. Exporta o queijo do Raul Randon, que é um dos melhores queijos parmesanos do mundo. Ele foi buscar tecnologia lá na Itália. Você tem a Italbras, que é uma empresa que exporta pequenas frutas para a Europa. Ela exporta 5 pequenas frutas que os europeus gostam muito, que eles consideram as frutas da longevidade, que é o mirtilo, a physalis, o morango, a amora e a quinta, esqueci agora. Mas, enfim. Tem kiwi também lá. Mas essas 5 frutas, elas são, como é que eu posso te dizer, de baixa caloria, muito valor energético, e elas agregam muitos sais minerais. Então, os europeus consomem muito. Né? Então, eu sei porque eu conheço, já estive dentro dessa empresa. Ela é uma empresa que e o que ela faz? Para a fruta chegar fresca, com excelência, porque o europeu, como ele tem um poder aquisitivo muito maior que o nosso, ele é muito exigente. Então, o que acontece? Ela é toda embalada, vai muito bem embalada e ela tem que chegar muito rápido na Europa. Então, o que eu quero dizer assim, esse aeroporto de cargas, ele também vai trazer um somatório aqui com o porto. Com certeza. Porque nós estamos falando de cargas diferentes, mas são cargas. São cargas. E você sabe que um transporte aéreo, por exemplo, de Caxias do Sul para a Europa, de avião, ele leva menos tempo do que ir de Caxias a São Paulo de caminhão. Não, e por favor, vamos economizar as nossas rodovias.
Eu sou uma pessoa que eu digo assim, ó, se eu tivesse a possibilidade de andar de trem, mas veja bem, desculpa aí a grande Porto Alegre, tá? Não quero falar, não é estilo Transurb que está sucateado, está horrível, é uma lata de sardinha, mas um trem, como a gente vê, com alguns padrões, onde a pessoa pode ir sentada, paga uma tarifa justa, eu pudesse me deslocar confortavelmente... Até que um cabine tem, não tem na Europa, né? Hoje, Robson, hoje você tem um carro, você tem um imposto, um IPVA, você tem a manutenção do carro, você tem o pneu do carro, seguro. Você tem o seguro do carro, porque aí assim, você muitas das vezes, eu vou falar por mim, mas eu acho que eu incluo muitos dos telespectadores que estão me assistindo, muitas das vezes que a gente tem que fazer algumas viagens, pelo nosso ritmo de trabalho, a gente entra dentro do carro e está cansado. Então, ainda a gente tem que conduzir aquele veículo por distâncias longas. Eu estive agora, uns dias atrás, fiz uma viagem com um cliente até Carazinho. São 6 horas de estrada até Carazinho. E eu estava muito cansada de um dia de trabalho. A sorte é que ele dirigiu. E eu vinha pensando nisso. Se tivesse um trem, você senta, você pode ler o seu jornal, você pode navegar... Apreciar a paisagem que é linda no nosso estado aqui, né? Ainda compulsoriamente você tem que dirigir quando você está cansado. Então, é uma série de coisas e situações que nós brasileiros, e todo bom brasileiro, ele clama para que ele tenha qualidade de vida. É verdade. Exatamente. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, doutora Elis, e nós já voltamos também com o comentário de Alexandre Garcia. Um momentinho, estamos de volta. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bobsin. Loja Filler, materiais para festas, brinquedos, bazar, linha de tecidos, balas e salgados, material de limpeza, tintas, spray, material de escritório, eletrônicos. Loja Filler, material escolar com preços especiais em até 6 vezes no cartão. Rua da Igreja 346, bairro Porto Lacustre, Osório. Fone 998 50 30 70. Loja Filler. Barbaridade, tchê! Praia e Grace, Casa de Carnes, aberto diariamente. E sábado, domingo e feriados, churrasco, tchê! Carnes de qualidade, carnes assadas e um bife daqueles para levar tudo pro teu churrasco. Rua Santos Dumont, em frente à Praça das Carretas. Atacado de sorvetes Esquimó, sorvetes, picolés, vários sabores, açaí, tortas de sorvetes, casquinha, cascão, coberturas. Avenida Getúlio Vargas, 1355, no centro de Osório. Fone 99642-2173. Nicos Brasil, container refrigerado, projetos especiais, casas, lojas, lanchonetes, farmácias, quiosques e tudo o que você precisar. Desenvolvemos para você. Nicos Brasil, fones, área 51 98199-3566 ou 98052-4340. Entregamos em todo o Brasil. Financiamentos em até 48 vezes. Nicos Brasil. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for
7 years yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wondering. Will you take my hand, or will you just keep I'm not about to figure it out for you. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bopsin. Estamos de volta com o programa Litoral ao meio-dia, hoje com a participação especial da doutora Elis, né? Conversando, falando sobre o nosso litoral, a nossa cidade, as belezas, maravilhas que nós estamos aqui na nossa região. Depois nós vamos voltar a falar nisso. Mas agora nós vamos a Brasília, com o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia. Bom dia. O ex-presidente Lula ontem fez mais declarações polêmicas que contrariam a maioria conservadora do país. Eu não sei qual é a intenção. Uma, ele disse que todas as mulheres deviam poder fazer aborto. Se não quer ter filho, que tire o filho. Com isso, ele já brigou com todas as religiões cristãs. Depois, ele disse que os valores da família brasileira estão muito, a palavra que ele usou aqui, muito atrasados. Muito atrasados. É uma coisa muito atrasada, ele disse. Criticou a classe média, que é mais ou menos a maioria do país. Só faltou chamar a classe média de burguesia, como aquela pessoa lá no palco que disse: eu odeio a classe média. Né? Bom, e essa declaração, essas declarações de ontem se somam a outras em que ele disse que vai dar toda a força para o MST, o MTST, que vai cancelar a atualização das leis do trabalho, que vai acabar com as privatizações, que vai acabar com o teto de gastos. Né? Disse ontem também que o dinheiro brasileiro é bom que vá para a Venezuela. Né? Então, e ainda brigou com os deputados federais dizendo que os sindicalistas deviam descobrir o endereço deles e a casa deles, incomodar a mulher e os filhos. Tem até deputados já entrando na justiça, outros prometendo que vão esperar de arma na mão. Né? Eu só posso entender isso como uma vontade interna do inconsciente dele, que ele talvez não controle, de não ir até o fim nessa campanha, de não ser candidato. Então ele está querendo inviabilizar a candidatura. Né? Espera que o partido assim dê um suspiro e diga: ainda bem que ele desistiu. Né? Parece, porque é exatamente o contrário da campanha que ele fez e conseguiu se eleger depois de 3 derrotas sucessivas em eleição presidencial. Perdeu para o Collor e perdeu 2 vezes para o Fernando Henrique. E só fez 16%, depois 18%, depois 22%. Conseguiu superar esse teto quando fez a campanha do Lulinha Paz e Amor, que deu garantia para os proprietários de terra que não ia haver invasão de terra, né, que deu garantia que ia respeitar os valores da família, né, garantia para os empresários que ia respeitar os acordos, a lei de mercado. Né? Mas agora está fazendo tudo exatamente o contrário. Dá a impressão que ele quer torpedear a sua própria candidatura. Dá a impressão. Bom, e outro assunto, né? Como os totalitários, quando têm poder na mão, explode o totalitarismo deles, vai para fora, e eles exercem, né? Como aquele caso lá de Araraquara, de prender aquela senhora que estava na praça sozinha, né? Ou aquela senhora que estava com o filho treinando natação na praia.
presa também, o sujeito estava vendendo picolé, preso, o lojista lá de Teresina arrastado no chão, né? Agora mais uma no Ceará, pondo em prática um decreto do governador. Um cidadão de 55 anos, seu Moisés Pereira da Silva, foi a um órgão público, o Detran, né, para ser servido por serviços públicos, serviços ao público, por servidores do público, entrou usando máscara até, e aí foi exigido o passaporte vacinal dele, para ele receber o serviço do Detran, a que ele tem direito, né? E aí ele, assim, surgiu e disse que era uma hipocrisia. Chamou a hipocrisia de hipocrisia, né? Que todos sabemos, qualquer pessoa lúcida sabe, né? E tem os argumentos para corroborar essa palavrinha. Aí foi preso em flagrante. No país em que quem desvia bilhões de dinheiro do povo está solto. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia com a verdade dos fatos, da política, da economia do Brasil e do mundo. Mas lembrando que você pode se inscrever no Aba RTV 2 e Adilson Mob Sim 2, tá? No nosso Facebook, aí você recebe a programação, você pode assistir a hora que você quiser e também se inscreva no YouTube da Aba RTV. Assim você também recebe e nos ajude a crescer compartilhando através das redes sociais a Aba RTV. E também podemos enviar para você os links de todas as plataformas onde nós estamos sendo vinculados, né? Estamos veiculando os nossos programas. Doutora, vamos continuar a nossa conversa, que estava muito boa, muito ótima, porque falar do Rio Grande, falar da nossa região, a gente teria que ter muito tempo, né? E o que nós lembrávamos ali, que tudo isso que a gente está falando e ainda vai falar, começa com o oceano a 20 quilômetros, né? 22 quilômetros, né? Nós temos o Oceano Atlântico. E Gramado dá uns 160, 170, nem 200. Caxias dá 200. Então, quer dizer, tudo isso que nós estamos falando aqui... Porto Alegre, é a nossa capital, 100 quilômetros, né? A divisa de Santa Catarina, 100. Na realidade, nós estamos equidistantes, eu sempre digo, é um termo matemático, né, que diz a mesma distância de Porto Alegre, a divisa do estado, e a Gramado. Nós estamos num ponto que a distância é a mesma entre... Então, a nossa localização geográfica é privilegiadíssima, sabe? Nós temos, assim, como eu falei anteriormente, aquela cidade que era uma cidade de passagem, hoje ela está atraindo olhares para a fixação das pessoas aqui. E no nosso município, hoje, a política hoje que está sendo praticada é de buscar investidores. Porque, veja bem, aqui, diferentemente da Serra, não é um município com muitas indústrias, não é um município que tenha grandes indústrias. É um município que tem muito comércio e é um município que tem, sim, algumas indústrias boas, mas não aquela pujança da Serra, que é totalmente a característica da Serra. Mas nós conversamos muito aqui, os osorienses e as pessoas que vieram para cá, como eu, se fixar e gostam muito dessa cidade, se sentem em casa aqui, que aqui eu acho, Bob, sim, e quando eu digo eu acho, é um achômetro já com muita propriedade. Muita convicção. Com muita convicção, que a exploração do turismo aqui, ela tem que ser almejada e buscada pelo, digamos assim, pelo nosso executivo municipal. E quando se fala de turismo, como eu falei, nós já temos uma vocação, que era aquela vocação de estar aqui, de ter praias. Mas isso não basta, Por quê? Porque nós temos outros tantos atratores, ou atrativos, como queiram, que podem chamar as pessoas para vir aqui, sem gastar muito. Quando
eu falo disso como o litoral norte, não também só como Osório. Porque, veja bem, um consórcio de municípios que estabelece um caminho... Quando a gente fala de turismo, a gente pode falar do turismo religioso, a gente pode falar do turismo gastronômico, a gente pode falar do turismo cultural, a gente pode falar do turismo de esportivo, a gente pode falar de uma série de facetas do turismo. Nós podemos elencar não só uma, como várias dessas facetas. Várias. Tá? Então, e aí nós chamamos os municípios vizinhos e nós podemos fazer um consórcio. Nós temos aqui coladinho conosco Santo Antônio da Patrulha. Né? Santo Antônio da Patrulha é uma cidade que é conhecida como a terra da cachaça e Da rapadura. E eles têm um sonho maravilhoso, sabe? Sonho, exatamente. exatamente. Aquele doce. Aí, lá na Serra a gente chama de nariz entupido. mas é porque era redondinho assim que tinha dentro um creme. Mas aquele é redondinho, é um sonho. E é um sonho mesmo, é um sonho de comer e um sonho de viver aquilo. E assim, eu estou brincando, mas para dizer assim, eles têm uma rota, que agora me esqueceu, é uma rota religiosa. Porque, veja bem, quando a gente fala desse turismo religioso, aí a gente começa a segmentar também. Porque eu sou da igreja tal, eu não participo. Nós podemos tentar fazer um turismo ecumênico, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas buscam e almejam um mundo melhor, fazem uma caminhada. Bob, sim, o importante é nós, enquanto irmãos, estarmos juntos para alguma coisa boa. Exatamente. Eu até uso a dizer sempre, né? Nós somos cristãos, né? O que é um cristão? Aquele que professam a crer, que reconhece que Cristo é o Senhor, é o Salvador. Né? Então, assim, e o que acontece? Tem várias placas de igreja, mas o propósito é o mesmo. Né? Alguns interpretam de uma forma, outros, mas o propósito é o mesmo. É nós nos tornarmos cidadãos do céu um dia, né? E para chegar lá, como você é advogada, o outro é médico. Eu não sei se eu vou chegar lá. Não. Porque dizem que não tem nenhum advogado no céu. Aí eu estou tentando. Eu quero ser exceção, então. Ou eu vou quebrar essa carteirinha antes de morrer. Desculpa a piada, mas. Não, mas não é. Então, assim, nós temos que nos dar bem aqui, entendeu? E a palavra de Deus, a igreja, ela tem essa função. Né? Tirando as placas fora, esse é o propósito, que nós viemos a nos conhecer, a nos dar bem, porque eu sempre digo que você só tem um céu, não tem dois. Então, se nós não nos dar bem aqui, nós não vamos chegar lá. Né? Mas peguei esse gancho do turismo religioso, né? E outros exemplos aqui que nós temos. Eu moro numa cidadezinha pequena. Aliás, Maquiné também, né? Que coisa querida essa cidade do nosso lado aqui. E eu tenho o privilégio de morar na casa que eu nasci, que foi deixada pelo meu avô, saudoso avô. Né? Eu tenho a casa, eu mantive ela como ela foi construída há 75 anos atrás, restaurada, e tenho o privilégio daquele famoso rio Maquiné de águas cristalinas, passa no fundo das minhas terras lá. Então eu sou um cara privilegiado, eu tenho a minha horta, a minha família são de agricultores, e então a gente tem tudo que eu gosto de comer, eu tenho. Eu planto. Claro que tem época que eu não tenho, porque a gente tem as épocas de colher, né? Mas a gente se adapta, e na época de plantar, de colher a uva, eu vou comer uva. Na época de comer a laranja, se bem que tem vários tipos de laranja aí que você pode quase ter o ano todo. Então eu estou me organizando para isso. Então as pessoas que vêm de fora se encantam, porque a qualidade de vida. E outra coisa, nós temos tudo lá o que você tem em Osório. Claro que não tem médico, não tem isso que tem em Porto Alegre, outro, né? Mas a qualidade de vida que nós temos lá é de excelência. Os mercados que nós temos lá, inclusive tem um patrocinador nosso, que é o Mercado da Preta, tem melhor preço, tem qualidade, excelência, atendimento de grandes redes. E o preço é melhor, porque a estrutura enxuta, né? Estrutura enxuta. Então nós vivemos muito bem, né? Muito bem. E as pessoas que vão nos visitar sente essa vontade de, pô, que maravilha, como eu te falei, muito tempo eu viajei, vivi a cidade, e a gente mudou, fez uma opção de vida,
Inclusive o meu filho estava estudando direito, saiu do direito agora, foi para publicidade, e quando ele saiu, ele disse, ó, pai, acho que eu não volto mais para cá. Um mês depois ele disse, pai, eu vou me formar em publicidade e vou vir morar aqui, porque agora que eu descobri que é bom, que é maravilhoso. Sabe, Bob, sim, que agora fugindo só um pouquinho do tema, mas eu vou rapidinho e já volto para o telespectador. As pessoas se encantam muito com alguns países da Europa, principalmente aqueles países do velho mundo ali, né? Que lindo, que maravilhoso, que isso, que aquilo. Claro, eu vou focar só num ponto. Muitos daqueles países vivem de uma forma muito singela. Eu não estou falando daquelas cidades turísticas, por exemplo, Roma, na Itália. Eu estou falando lá do interior, daquele municípiozinho bem pequenininho, sabe? Eles vivem como os nossos antepassados viviam aqui. Eles vivem com aquela qualidade de vida que é o contato com a natureza. O sonho de todo mundo é ter uma profissão, hoje eu falo, e se fixar num grande centro. Por quê? Porque vai ter, digamos assim, se tem uma boa profissão, tem uma renda boa, quer ter acesso a bons restaurantes, cinemas, mas você não precisa morar no olho do furacão. É verdade. Eu viajei muito, estive muito em São Paulo, porque a minha irmã tinha uma loja de roupas, então fazíamos muitas compras em São Paulo. Fui muito a São Paulo fazer compras. Conheço bastante o interior também de São Me Eu digo assim, São Paulo é um estado belíssimo, mas eu não moraria em São Paulo, capital, por nada deste mundo, porque não me dá paz aquilo. É bom você ir ver um espetáculo, você entrar num sebo, aquela coisa cosmopolita, aquela imersão cosmopolita é muito gostosa. Mas, assim, não para o seu dia a dia. Aí isso é o que eu gosto, assim, de onde nós estamos, porque nós estamos, como nós falamos, à sombra da capital do estado, praticamente, 100 quilômetros, e com a nossa 101, que eu digo que é a nossa freeway, né, que as pessoas podem confundir, mas aqui nós chamamos ela de freeway, esse pequeno trecho aqui. Aqui em 45, 50 minutos você está na capital do estado, tá? Você assiste o que você quiser, a peça de teatro que você quiser, o cinema que você quiser, e depois você volta aqui para esse interior gostoso, em que você pode, 10 horas da noite, sair como eu faço, para passear com o meu cachorro, sem medo de violência, sem medo de ser assaltada, sem medo de encontrar na rua um elemento indesejado. Então, são escolhas que a gente faz, Bob, e você falou de Maquiné. Aí Maquiné assim, é um pouquinho mais para o interior, é um saltinho mais, é aquela qualidade de vida a mais. Então, eu convido o telespectador a refletir. Aquilo que você vê na Europa, o que lhe agrada? São as grandes cidades? Ou no antigo mundo, por exemplo, assim, aquela dieta mediterrânea que todo mundo gosta. O que é a dieta mediterrânea? Aquele produto que saiu da terra e foi para a tua mesa sem ser processado. Essa é a dieta mediterrânea. Então, veja bem, quando nós olhamos para o quintal do vizinho e dizemos que a grama é mais verde, a gente tem que cuidar que a nossa também é muito verdinha. É que tem gente que não sabe, não tem parâmetro para comparar. E eu vejo aqui no nosso litoral norte, como nós estamos falando, e aí a gente poderia, como tu disse, falar muito mais tempo, mas eu vejo que o desenvolvimento está presente. O desenvolvimento está cada dia mais batendo na nossa porta. É bom, é bom. Olha o contraponto que eu vou fazer. É maravilhoso. Mas eu gostaria de poder me desenvolver como região, porque é muito importante a fixação dessas pessoas que aqui estão, desses pequenos latifúndios, porque aqui nós somos cercados de pequenos latifúndios aqui, dessas pessoas ficarem aqui, terem trabalho, terem condições de ficar aqui, do que ir para grandes centros. Mas eu não gostaria que o progresso viesse com aquelas mazelas de ruas cheias, aquela coisa da cidade grande. Então, hoje eu vislumbro a possibilidade de viver no melhor dos mundos, de ter esse desenvolvimento, de ter o turista chegando aqui na nossa região, porque o turista sempre é bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. A gente troca uma cultura com o turista, a gente conversa com o turista e
ter a paz de viver num município que te dá qualidade de vida. E você sabe que você está falando aqui, eu estou me reportando, que a gente conhece bem a região aqui, né? E nós temos bastante espaço para crescer ainda. Em termos de crescer sem superlotar. Então, espaço geográfico, espaço físico, tanto no litoral como também nos interiores. Né? Eu vejo na minha região lá o pessoal vendendo muita chacrinha, gente de Porto Alegre, que ele não quer 10 hectares, não, ele quer meio hectare. Porque para quem se comprar 1 hectare já tem que ter um trator para cuidar, ou vai dar muito trabalho. Mas quer ter uma vida de qualidade, que nem eu digo assim, ó, você tem uma horta lá de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, você planta, você colhe, você dá para os vizinhos, dá para os amigos o produto ali e tem o outro todo. Aí um pouquinho de fruta, planta aquilo que você gosta. Eu gosto disso, tu gosta, planta, que dá. A nossa região aqui é outra coisa, tudo que plantar dá. Não, e quando você fala do Maquiné, você está falando de um vale ali. É um vale. Ali aquelas terras são de uma produtividade muito, muito grande. Para quem não conhece o nosso estado, nós temos alguns vales aqui que produzem muito. O Vale do Caí, por exemplo. O Vale do Caí, que fica ali colado em Caxias do Sul, é uma região que a terra ela vem sendo explorada há muitos e muitos anos e ela continua assim muito fecunda. Porque, veja bem, a terra não é assim em todo lugar. Não. E nos vales ela tem essa característica. O Vale do Maquiné é de uma produção. Eu tenho um amigo que tem uma propriedade que ficou de família ali na beira do rio Maquiné. E a lotação de gado que ele coloca é uma loucura. Se você falar aqui, alguém que cria gado, ela vai dizer que ela está mentindo. Não, é porque a terra é muito boa. A beira do rio, o pasto lá, ele já tem até aquele salitre da terra, porque nós estamos próximos. Você precisa dar menos sal para o gado, para quem entende. Exato. Então, assim, nós estamos muito abençoados aqui com a nossa natureza. Amém. Doutora, infelizmente, o nosso tempo ali nós temos 2 minutos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, fazer a tua consideração aí, e nós vamos encerrando o programa de hoje, prometendo, já está convidada para pelo menos uma vez por semana vir aqui trazer essas informações úteis, gostosas de ouvir, que deixa a gente animado. Olha, as minhas considerações finais, Bob, são o seguinte. Eu já disse que gosto e acho aqui um local muito aprazível. Eu gostaria de convencer o telespectador a conhecer a nossa região, a vir até aqui. Quem puder, quem tiver essa condição, quem tiver essa curiosidade de vir conhecer o nosso litoral norte, de vir conhecer as nossas belezas, as pessoas daqui são muito agradáveis. Aqui, Osório, a colonização é basicamente de portugueses, né? Açorianos, principalmente. Então, são pessoas muito receptivas. Venha conhecer o nosso litoral norte. Venha nos prestigiar. Porque eu sou uma apaixonada pelo litoral norte e pela Serra Gaúcha, já falei. Sim, sim. Então, estou vendendo aqui um peixe, não ganho nada com isso. Eu ganho a satisfação de morar num lugar que eu gosto. E compartilhar com as pessoas. E compartilhar com as pessoas. Essa é a minha satisfação. Obrigado, doutora Elis. Nós agradecemos muito a tua presença aqui. Agradecemos a vossa audiência também. Que Deus abençoe vocês todos. E nós vamos encerrando o programa, prometendo voltar amanhã com mais um programa Litoral ao meio-dia pela ABR-TV, Rede Litoral de Televisão e demais emissoras que fazem parte da nossa rede. Fique na paz e até amanhã. Litoral ao meio-dia. Apresentação Adilson Bopsin.